Tá-se? À vontade. Aquele bom, né? E eu, família, what's up? Sejam bem-vindos a mais um 2 contra 1. Olha aí, já está. Estamos em casa, não, mas eu vou começar a cumprimentar. Boa noite. Fala. Como é que é, família? Está-se bem ou não? Bem-vindos a mais um 2 contra 1. Hoje estamos aqui em casa com uma surpresa agradável. Quer dizer, já não é surpresa porque vocês já viram aí no título, ok? Yeah. Como é que é, Zagai? Como é que é? Na boa? Manda Zagaia. Como é que é? Está tudo firme, né? Tudo firme. Epá, eu só te pedi que saúdes aí os nossos subscritores, canal 2 contra 1. Yeah. E como é que é Angola, como é que é o mundo inteiro, né? Yeah. Isto vai ser 2 contra 1, né? Yeah. Vamos ver quem vai vencer, se vai haver penal, estamos prontos. Então, como é que é, mano? Como é que estás de saúde? Estás fixe? Tranquilo, tudo bem. É pela sexta vez em Angola, né? Creio que é 6ª ou 7ª, porque eu venho em Angola desde 2009. Yeah. E mais ou menos, tipo, em 2 anos tinha que vir pelo menos uma vez, tipo, em média, né? Então creio que dá aí 6, 7 vezes. Yeah. Qual foi o teu feeling a primeira vez que te convidaram, que é para vir atuar aqui, tipo, como é que te sentiste? A primeira vez que tipo, alguém ligou, tens que vir aqui fazer uma cena, toma uma aqui, está a ser bem recebido, qual foi o teu feeling? Tipo, foi uma surpresa para ti, como é que é? Bom, isso aconteceu em 2009, foi o show do Kid MC. Yeah. Mas eu antes tinha ido para Porto, Portugal, no ano anterior. Né? Então, o fato de eu ter saído da África para a Europa primeiro, deu-me um certo à vontade quando eu recebi o convite, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi... Eu cresci a saber que Angola é um povo irmão. Eu aprendi isso na escola. E eu queria entender o que isso ia significar. Falamos a mesma língua, não sei o quê. E desde que o avião começou a aterrar, eu comecei a ver as coisas que são semelhantes, as coisas que são diferentes. E foi tipo, sempre que eu venho para aqui, eu estou sempre a analisar exatamente isso. E desde aquela altura até hoje, eu continuo a fazer essas análises entre as semelhanças e as diferenças entre Moçambique e Angola. E qual é a conclusão que chegas depois dessa leitura que fazes? Eu creio que nós somos povos muito parecidos. Em primeiro lugar, porque portanto, em primeiro lugar somos todos africanos. Em segundo lugar, tivemos os portugueses que colonizaram aqui e Moçambique. Só que para além deles colonizar, eles deixaram um sistema de governação, não é? Eles é que organizaram as coisas, não é? E então dá para notar, por exemplo, os mesmos edifícios, a mesma cor, a mesma arquitetura que tem em Luanda, também tem em Maputo. É o que eu por acaso senti também. Tu quando vais para Fortaleza, tu vês que aquela construção é muito parecida com aquela altura, com essa zona da presidência aqui. E acho que isso foi das primeiras coisas que me chamou a atenção, a semelhança da urbanização. Exatamente, é muito parecido, não é? Então, isso é uma coisa que nós temos em comum, não é? Depois temos a cena da língua. Mas também notei algumas semelhanças, algumas diferenças. Por exemplo, em Moçambique, se tu andas, nós chamamos lá de chapa, aqui vocês chamam de candongueiro. Eu ao andar de chapa e de candongueiro aqui em Luanda, não sei o quê, não consegui ouvir ninguém a falar uma língua angolana. Ou era português, ou era um calão do português, um dialeto português. Mas em Moçambique tu ouves, quando vais principalmente para os chapas, só se falam línguas locais. O português fala-se muito pouco, são mais os jovens. Mas o pessoal fala mais xangana, não sei o que são línguas dali. Então, isso foi um aspecto que eu logo vi que há uma diferença. Eu não entendi muito bem porquê. Eu até sempre perguntei, mas
como é que é? Quem é que fala as vossas línguas? Como é que se fala? Não sei o quê. E eu não ouvi. Isso é uma diferença que encontrei. E sem esquecer o que tu vais dizer, essa diferença, por exemplo, na questão da língua, achas que, como é que funcionou em Moçambique? Tipo, começou na escola ou houve a preocupação dos pais em meter os filhos a aprenderem as línguas locais? Não, ok. A diferença no sentido de porquê que se fala mais as línguas locais. Bom, eu não sei o que aconteceu convosco, mas em Moçambique, nesse aspecto, a língua portuguesa só foi introduzida por causa da luta contra os portugueses. Só por causa disso. Depois foi usada como língua oficial do país, mas os que naquela altura eram considerados indígenas, né? Eles que não tinham acesso à escola, não sei o quê, sempre foram a maioria, em Moçambique sempre foi a maioria. Não tinha acesso à escola, não tinha acesso à educação, não sei o quê. Então este pessoal sempre falou as línguas locais. Então, nos meios urbanos, tu podias ter o pessoal a falar português, mas, por exemplo, se contrataram um moçambicano para trabalhar como empregado doméstico, ele fala aquela língua local. Porque isso foi uma das coisas que os portugueses não conseguiram tirar. Eles não conseguiram combater isso. Por mais leis que eles criassem, não sei o quê, era sempre a maioria vencer a minoria. Então foi isso que aconteceu. Agora, eu não percebo porque que aqui as línguas locais não aparecem. Mas aqui funciona, mas mais naquela área do interior. Aqui na capital é muito mais raro. Mas nas outras províncias, a norte, a sul, aqui da capital, quase todo o pessoal fala as línguas locais. Mas em Moçambique é diferente. É Maputo. Tu já vês, há muita mistura de línguas ali. Há muita coisa. Tipo, tu vais para Maputo, tu encontras um pouco de Moçambique todo, em termos de línguas, na cidade. Então, isso é uma coisa que eu acho que é diferente aqui e lá. Eu não sei, eu noto que as pessoas talvez até saibam falar, até queiram falar, mas há qualquer código na cidade de Luanda que impede as pessoas de falarem as línguas locais. Para mim é muito bonito. A primeira rima que eu fiz aqui para Angola, eu disse que era o Cota Caianda, uma coisa assim, quando eu fiz a cena com o Kid. Porque eu queria entender, mas que Luanda vem de onde? Disseram-me que é nome de uma sereia, não sei o quê. Que anda. Exato, que anda e não sei o quê, e estas coisas. E para mim é muito mais interessante vir para Angola e tentar entender a história de Angola. Só que Luanda muitas vezes, se calhar, não conta exatamente a história de Angola. Pode contar a história de uma luta de libertação de Angola, mas talvez não conte. A mim, eu ainda não conversei com ninguém que falasse uma língua local. Não é que eu falo as línguas locais de Moçambique, mas isso é fundamental. Então, para a pergunta que vocês fizeram, eu acho que este é o primeiro aspecto. E dando seguimento a essa conversa, estamos a falar já a nível cultural, e eu pego agora o teu álbum, Babalase, que de certa forma foi um álbum que tiveste uma preocupação enorme com a nossa identidade, em resgatar a nossa identidade, a nossa cultura. O que é que tu achas que é necessário para a África deixar de ser um continente de guerras e doenças, morrer de guerras e morrer de doenças, do teu ponto de vista? Bom, eu creio que do meu ponto de vista a África tem que... talvez a palavra é um pouco agressiva, mas até certo ponto é isso que tem que fazer. Sim. A África precisa fechar-se um bocado, por algum tempo. Precisa pensar em si mesmo. É como, por exemplo, quando tu tens algum problema na vida, dizem que vai, senta sozinho e pensa sobre o teu problema. Então, eu acho que a África tem muitos problemas por resolver. E enquanto ela não conseguir se fechar, sentar e pensar, não vai resolver. Como qualquer ser humano, se tu tens um problema na tua vida, enquanto não conseguires te sentar sozinho por algum tempo e pensar sobre o teu problema, dificilmente vais conseguir encontrar uma solução. Então, se olharmos para o continente africano como um só, não é? Porque as fronteiras que existem foram todas criadas por aqueles que queriam explorar a África. Elas não são verdadeiras. Então, significa que de alguma forma nós somos todos iguais.
nós temos a mesma origem. Então eu acho que a África precisa fechar-se um pouco. Agora, o que isso pode significar? Para mim é fundamental a questão da economia. Aquilo que destruiu a África foi que os europeus e os americanos e todos os outros vieram para a África e cortaram as rotas de ligação entre os povos africanos. Isso foi muito simples. Eles perceberam, tipo, ok, imagina que eu digo assim, que em Angola vocês gostam de uma coisa que vocês gostam aqui, tipo um objeto, algo que vocês gostem tanto aqui, tipo, imagina umas pulseiras, umas miçangas, alguma coisa, mas que vem de Moçambique, não é? Então, o que eu vou fazer? Os europeus primeiro chegaram como intermediários Dos povos. Das rotas internas em África. Eles vieram como intermediários, facilitadores, não sei quê. E depois eles conseguiram manipular a economia de tal forma que eu deixei de confiar em ti, meu irmão, com o preço, e passei a confiar nele, que é o intermediário, porque ele oferecia o melhor preço. E eu comecei a dizer, não, tu estás me a enganar, porque o fulano de tal está-me a oferecer, mesmo que tu me oferecias, ele está-me a oferecer mais barato. Então começou a haver já não era entre Moçambique e Angola, era Moçambique, mas para Moçambique falar com Angola tem que falar com Portugal, tem que falar com não sei o quê, e eles adulteravam os preços, não sei o quê, porque o objetivo final deles era nos dividir, para poderem tomar conta da economia da África. Então, para que nós recuperemos isso, é fundamental que nós voltemos a criar as nossas rotas de comunicação entre nós. Temos que nos comunicar, nós. Eu dei um exemplo interessante, que é, em Angola tu tens 25 milhões de habitantes, mais ou menos. Em Moçambique também. Angola e Moçambique são 50 milhões de habitantes. Então, imagina que eu estou a tomar aqui, eu estou a tomar sumo de muca, mas ok, imagina que é uma cuca. Né? Tu já não vais vender para 25 milhões, vais vender para 50 milhões. O teu mercado cresce muito e tu já não tens que exportar. Talvez não tinhas que tirar a cuca da Angola para a Europa. Vendes para Moçambique, porque sabes que tens mercado lá. Ou vendes para não sei o quê. É isso que foi quebrado aqui. Não é? E para completar, as nossas desavenças, as nossas intrigas foram muito exploradas. Isso é porque mesmo quando nós tentarmos nos unir novamente, isso sempre vai acontecer. Sempre vai aparecer alguém que vai minar essas relações. Temos que ser fortes. E vai dizer que não, é melhor tu confiares em mim, que vem não sei de onde, do que confiares no teu vizinho. E, por exemplo, uma coisa que tu vês hoje em África, ou que é Angola, nos prédios em que a gente vive, às vezes a gente nem conhece o nosso vizinho. Nem de cima. Então, é o mesmo sistema que é replicado para todo o continente. Mas em África, tu tens os minerais, tu tens os recursos hídricos, tu tens os recursos humanos, que é o mais importante. Muitas pessoas nascem todos os dias em África. Cada ser humano. Eu posso dar o exemplo do Obama, o que ele fez com o mundo. Quantos Obamas nascem em África todos os dias? Quantas pessoas podem se tornar um Obama em África? Talvez nascem mais do que em qualquer outra parte do mundo. E essa riqueza que nós temos que fazer crescer, mas com humildade, com irmandade. E eu espero que Moçambique e Angola possam fazer isso. É um caminho que eu acho que dá para seguir, para a gente tentar melhorar as coisas aqui, internamente. Como é que tu olhas para Moçambique hoje? Vocês têm um presidente recente. Quais são as mudanças que tu consegues constatar com essa mudança que vocês tiveram? Bom, eu creio que o que aconteceu em Moçambique é o que acontece em muitos países quando há uma mudança quando o poder troca de mãos, não é? Vou dar um exemplo muito interessante que acontece em plena floresta, entre leões. Os leões são uma família extensa em que tem um leão e a leoa e os filhotes, não sei o quê. Então, quando esse grupo é atacado por outros leões,
se esses outros leões conseguirem matar o chefe daquele grupo, a primeira coisa que eles fazem é eliminar todos os filhos daquele leão, que é para a descendência dele acabar. E depois eles fazem novos filhos com as leões que ficaram ali. Então é mais ou menos isso que acontece também na nossa política, em que quando entra um novo grupo, eles tentam eliminar todos aqueles que estavam ali. Então, aqueles que estavam ali, por saberem que há de haver uma tentativa de eliminação, quando eles estão para sair, o que eles fazem? Eles tentam acumular o máximo que eles podem. E isso cria um buraco na economia. Então, tanto em Moçambique e em alguns outros países, é uma coisa que aconteceu. E nós agora estamos a viver uma crise em Moçambique, uma crise económica, por causa desta coisa de troca de poderes, em que eu sei que está a vir outro e eu não quero que me metam na cadeia porque eu roubei ou porque não sei o quê. Então eu tenho que arranjar uma coisa que fica comigo para me proteger do outro que vem. É isso que está a acontecer lá, não é? Yeah. Então isso faz com que nós estejamos a viver um período de transição, porque esse problema tem que ser resolvido antes que se faça algo de concreto. Há uns que estão com medo, há uns que não sei o que, o país não desenvolve assim, não é? Então esse é um problema atual, de transição. Moçambique está a viver um problema de transição, embora seja dentro do mesmo partido, mas já há uma transição. E a consequência é isso. E como é que tu vês o cenário político após a morte do líder da FENAM em Moçambique? Eu acho que o que parece é que pode haver um assalto por parte dos países de fora a tudo que é recursos e oportunidades que Moçambique tem, porque de alguma forma durante muito tempo sempre nos disseram que por causa dos problemas que vocês têm aqui internamente não há investimentos, não sei o quê. Quando esta morte acontece, eu não estava lá, eu estava a viajar para aqui. E tudo que vocês sabem é o que eu sei também. Mas pelo que por eu ser moçambicano, eu diria que provavelmente algumas pessoas possam estar a respirar de alívio agora e talvez queiram fazer algum investimento, não sei o quê. Só que é mau, eu acho que é mau, porque pode haver um certo descontrole até das pessoas por acharem que eu creio que os moçambicanos, nós moçambicanos e principalmente qualquer pessoa nessa situação tem que ter um pouco de calma, mas pode ser que alguém se agite, não é? É a minha oportunidade e de repente termos que viver uns 10 anos por causa de pessoas assim, não é? E qual é a visão que tinhas sobre este líder? Qual era a visão que tinhas sobre a figura dele? Para mim é uma pessoa que no princípio não era compreendida, não é? Porque também não havia acesso, não se conversava, não se falava, não sabíamos bem quem era, quem não era, não sei o quê. Mas quando a guerra acaba, ano após ano, ele foi sendo cada vez mais compreendido, não é? E chegou um momento em que os moçambicanos perceberam que o problema não era exatamente de um partido, mas era de uma conjuntura, uma coisa que foi criada que tem que se combater. E começaram a olhar para ele como alguém que podia ajudar a combater aquele bicho que foi criado por causa da herança do colonialismo. É uma confusão e vocês também sabem muito bem disso. Só que à medida a popularidade dele foi crescendo e no momento em que parecia que a popularidade dele estava muito alta, é agora que ele perde a vida, segundo foi dito. Então, para mim, eu não o conheci pessoalmente, tudo que eu ouvi foi o que me disseram e a única coisa que eu consigo ver é que era uma força que realmente conseguia fazer conseguia se opor a todos os ditames do regime, né? Isso era. Agora eu não sei como é que há de ser, se vai continuar, se não vai continuar. Eu acho que é um ponto de interrogação muito grande, mas eu sinceramente não estou muito preocupado com isso. Eu acho que agora é a altura de se
pensar em união. Internamente, isto é aquela conversa que nós estávamos a ter. Porque esse tipo de perguntas é que sempre vão nos instigar a procurar saber quais são as nossas diferenças. Mas nós agora temos que procurar entender o que é que nos une. Há quanto tempo nós estamos a lutar uns contra os outros? Há muito. E não acaba. E há quanto tempo aproveitam essas lutas para ganharem. Então, os africanos em algum momento têm que olhar para isso. Ok, Dhlakama morreu, como dizem. Mas ele tinha uma ideia, ele lutou por alguma coisa. E os que viveram à volta dele, o que tem para nos dizer? Nós só líamos nos jornais, não nos permitiam estar com ele. Não somos nós quem tem que dar essa resposta. Não é? Em relação a ele, não somos exatamente nós. É aquilo que nos deixam ver, mas tirando isso, para mim é fundamental o que eu, como moçambicano, tenho que fazer. E tu já sempre fizeste essa cena de rap político, rap de intervenção social. Já pensaste alguma vez em ingressar para a política? Fazer parte de um partido político? Já pensei na altura. Na realidade eu não pensei, eu fui convidado. Só que o problema fundamental, eu acho que nós temos que arranjar uma forma de lidar com isso. Não sei como é que nós vamos fazer. O problema são as traições. Esse é que é o problema fundamental. E isso é que faz com que algumas pessoas não queiram se envolver com política. Por causa das traições. Ok, traição é o pão de cada dia do ser humano. Mas tu ires para um sítio em que tu sabes que é para ir ser traído, tens que saber se vais ou não. Eu acho que isso tinha que mudar na política em África. Tinha que haver mais confiança. Mas como estamos todos a lutar pelos mesmos recursos, há muita separação. Então, eu prefiro fazer música, porque eu continuo a fazer política de alguma forma, né? Se podemos dizer. Sim. Se dissermos que política é o princípio básico da organização para que se tome qualquer posição na vida, é política. Eu continuo da minha forma, mas eu faço música. Talvez é uma forma de inspirar uma geração que vem, porque eu sei que na minha geração já há muitos defeitos, como todas as gerações dizem. Então é sempre bom olhar para os que vêm. Então talvez para mim a melhor maneira de comunicar com os que vêm é através da música. Podemos estar aqui a conversar, mas a música, porque tem que haver sentimento. Nós estamos num momento em que as pessoas valorizam muito o dinheiro. E se for pelo dinheiro não se vai fazer absolutamente nada. Vamos continuar como estávamos, ou piores. Então no momento em que surgir o sentimento, eu acho que essa é que vai ser a semente para se mudar. Nós temos que voltar a gostar uns dos outros aqui, africanos. Por que os sul-africanos, quando acham que há problemas, porque não sei o quê, têm que inventar a xenofobia? Por quê? Por que temos que nos matar entre nós? É isso. E esse amor não é político, não é um contrato. Não vamos assinar que os sul-africanos agora têm que gostar dos angolanos. Não, tem que ser um amor de verdade entre nós. Então eu acho que a música, a arte, não sei o quê, vão criar condições para haver isso. Está a faltar, tem que haver mais. E após a morte do líder não tive a ver as tuas contas na internet, Instagram e Facebook. Existe, e vi muita pressão por parte dos fãs, no sentido de tu gravares uma música a falar sobre isto. A minha pergunta é se tu vais gravar essa música e por que que os fãs sentem sempre a necessidade de te pressionar quando acontece algum fato social? Por que tu sentes que eles querem sempre que tu te pronuncies sobre alguma coisa? Bom, provavelmente porque eles saibam que talvez ninguém mais vai dizer alguma coisa concreta, ou talvez eles não acreditem que quando as outras pessoas falarem vai ser de coração, porque agora é muito difícil haver alguém que vai falar aquilo que realmente pensa e sente. A maior parte das pessoas falam, dizem, pensam porque foram pagas, porque trabalham para algum órgão de informação, não sei o quê. Então eles querem ver pessoas independentes a dizerem alguma coisa sobre aquilo. Então talvez eles vejam no Azagaia alguém que possa fazer isso. Eu acho que essa é a resposta mais correta para essa pergunta.
Agora, o que me perguntou a seguir... Se vais gravar uma música. Se eu vou gravar uma música. Bom, eu ainda não sei muito bem por onde pegar esse assunto. Porque é um assunto profundo. Não é uma coisa que é para eu decidir agora pegar e gravar uma música. Tem que ser... Entender. Por exemplo, uma coisa que aconteceu é que houve, por causa daquele período, tinha um pessoal da cidade desse partido e tinha um pessoal que estava no mato do mesmo partido, por exemplo. E tu queres saber, mas por que um partido tem gente aqui e gente ali? Não é? Para mim, eu preciso estudar, entender alguma coisa. Porque nós temos que parar de ser só... Quer dizer, há momentos que temos que disparar logo. Mas há momentos que também temos que parar para pensar. Entender o que é que está-se a passar. Mas tu em particular te sentes de alguma forma pressionado pelas pessoas, sempre que acontece alguma coisa, tu sentes que... A minha pergunta é mais no sentido dos fãs, por exemplo, já terem uma ideia sobre um determinado assunto, mas ainda assim querem ouvir o que é que tu tens a dizer. Tu te sentes de alguma forma incomodado com isto? Sinto-me pressionado, mas incomodado não. Porque é como se... Eu gosto assim, tu chegas na minha casa, pedes um gomo de laranja, eu ofereço a laranja toda. E aí eu gosto assim. Então, eles estão-me a pedir para eu falar sobre a morte da Cama. Mas eu estou a pensar o que eu posso oferecer mais do que isso. Não pode ser só isso. Não pode ser só sobre a morte. Eu quero, se for para eu falar sobre isso, tem que ser muito mais do que isso. Então isso leva algum tempo para ver, porque eu acho que é um tema sensível. Não é uma coisa que é para se brincar daqui para aqui. Então, quando é algo que realmente me pressiona e eu posso fazer daqui para aqui, eu faço. Agora, quando é uma situação mais sensível, eu espero. O mal é que eu habituei um pouco as pessoas a fazer... A música de intervenção rápida. Eu posso fazer, não é porque eu não possa fazer. Eu faço. Mas sabes, chega um tempo que a gente também tem que parar para pensar e ver. E temos que ver o que é que está por detrás, o que é, o que não é. É incrível, temos câmaras a filmar-nos, é o tipo de conversa que tínhamos que ter sem que ninguém mais visse, até certo ponto, para nós precisamos conversar, falar de verdade. Mas agora estão a filmar e os outros vão ver, mas de alguma forma é um exercício que tem que ser feito, mas com calma, não porque eu quero a fama, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ver as pessoas a dançarem, porque é um assunto que envolve a vida de toda a gente, então temos que fazer, para mim tem que ser com calma. Neste momento. Tocaste agora nesse assunto e surgiu agora uma pergunta. Como é que tu achas que as pessoas olham ou deviam olhar para os artistas? Falaste agora da questão de que, estamos a falar agora da questão de que acontece sempre alguma coisa e as pessoas estão sempre à espera que o artista diga alguma coisa. Tu achas que as pessoas, como é que as pessoas deviam olhar para os artistas? Como pessoas normais, como pessoas que... Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? Se começassem por olhar como pessoas anormais já era bom. Eu acho que o artista é o único que tem tempo para olhar para tudo de todos os ângulos. Ele não tem uma profissão concreta, não trabalha com nada em concreto, ele trabalha com tudo, ele vê tudo e ele pega em tudo e transforma em música. Então o artista tinha que ser mais respeitado, porque é o único que tem tempo para fazer isso. Quem mais tem tempo? Quem vai olhar para as coisas? Não, tu és mecânico, o outro é não sei o quê, o outro é não sei... Cada um está a fazer o seu trabalho, mas o artista é aquele que se inspira porque olha para tudo. Nós, africanos, devíamos valorizar os artistas. Da mesma forma como aqui em Angola vocês têm uma imagem de um pensador, não é? Eu acho que ali vocês estão a representar da melhor maneira o artista, no meu ver. O artista é aquele que pensa porque vê tudo. Infelizmente, a indústria desvirtualiza isso. Coloca o artista como famoso. O artista não é o famoso. O artista é aquele que investiga, que trabalha, que vê e vive daquilo, não é? E de verdade, o artista não é que ele precise de tanto. A maior parte das vezes o artista é oferecido.
oferecem casa, carro, mulheres e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a arte de verdade não precisa disso. É uma casa, água, filhos ou o quê, mas aquela coisa de aparecer e não sei o que não é o mais importante para o artista. O artista gosta de estar sozinho, gosta de olhar para as coisas que tem à volta, gosta de ter uma opinião a dar. Em algum momento pode estar aqui e ali. Há muitos artistas que até acabam fazendo coisas que eles não queriam fazer, mas porque quando chegam num país oferecem. Todos oferecem. E perguntas, ok, chegaste aqui, em que momento tu te sentaste com os músicos, com uma associação de músicos, com uma associação de artistas, artesãos e não sei o quê? Não há, porque a música foi transformada em fama. Coisas. Mas não é isso, de verdade. Mas não se valoriza. Então, como se não se valoriza, o artista tem que ir buscar. E acaba se prostituindo às vezes. Acaba tendo que ir fazendo coisas que ele não quer fazer porque ele tem um talento, consegue cantar. Mas se o artista fosse valorizado de verdade, ele seria um verdadeiro, um olheiro, um gajo que vê as coisas e dá uma opinião, um conselheiro da sociedade. Ele tinha que aconselhar a sociedade em que ele vive. E assim, para mim um artista é um conselheiro, porque ele vive aquilo e tem capacidade de falar. Quanta gente vive e não pode falar? No meu ver, o artista tinha que ser visto dessa forma. E ainda nessa cena de artistas, tanto em Angola como Moçambique, tu até falaste muito bem, há muito artista que não é valorizado, a maior parte dos artistas não são valorizados. Tu tens uma carreira, tens um bom tempo nessa cena de arte, ou o tempo que tu entraste na arte. Como é que tu achas que essas gerações que estão a vir agora, que olham para vocês, conseguiram se autossustentar para se manterem de pé? O que é necessário, ou quais são os códigos, o que é que tu aconselhas a essa geração que vem agora, quais são os métodos que tu dás a eles para eles conseguirem se sustentar, não acabarem por se prostituir ou desviarem do caminho certo, do teu ponto de vista? Bom, isso é muito complicado. É fundamentalmente muito complicado, e eu acho que isso não é algo que tem que ser entregue justamente a eles. É como se tu estivesse a pedir um bebê para dar um salto e fazer um afundanço. Não é possível, estás a ver? E eles não podem fazer. Isso tem que ser algo que tem que ser feito por quem já viu algo. Na realidade é um trabalho que tem que ser feito por pessoal um pouco mais velho. Eu diria assim, porque há coisas que as pessoas mais novas não vêem até que vivam. Isso acontece com qualquer ser humano. Então, eu diria a eles que, não se iludam muito. Procurem procurar coisas mais palpáveis, mais verdadeiras. Olhem para os exemplos dos outros. O que aconteceu? Por exemplo, no hip-hop, eu acho que cada artista famoso no hip-hop, em Moçambique e em Angola, devia escrever, não sei se eu vou dizer mas um livro em que ele conta a história dele, como é que ele fez até chegar onde chegou e como é que o que aconteceu para ele também cair. Isso pode ser uma coisa boa, e os MCs vão ler uma história do pessoal todo, não vou aqui dizer nomes, mas vão ler e vão entender. O hip hop tem que começar a ir para as escolas, não é como disciplina, mas como conversa, como tema. Isso tem que ser feito. É a única forma de ajudar eles a não caírem nas mesmas armadilhas. Agora, exigir a eles que por si só tenham a visão para fugir dessas armadilhas, eu acho que isso não acontece. E foi para fugir dessas armadilhas que tu mudaste para Namacha, por exemplo? Não exatamente. Eu mudei para Namacha, que era para poder estar mais próximo do meu pai. Eu tive que estar mais próximo do meu pai porque na altura e agora eu sou a pessoa que pode estar mais próxima dele, e eu creio que é o momento que ele precisa exatamente disso. Isso foi o motivo fundamental. Agora, em segundo lugar, não é uma questão de fugir de armadilhas, mas
Eu vou dar um exemplo interessante. Se eu quiser aprender uma língua local em Angola, eu já sei que não posso ir para Luanda. Então há certas coisas que tu só podes ver à distância. Então é mais ou menos o que eu estou a fazer. E falando em armadilhas, quando tu lançaste o teu primeiro álbum, né, foi um álbum de certa forma muito polido, e em Moçambique tu sofreste provavelmente várias repressões e etc. Até que ponto isso mudou a tua vida? E ainda continuas a sofrer essa pressão a nível do sistema político, ou agora as coisas já estão um pouco mais abertas? Eu posso dar exemplo acusaram por exemplo, de traficante, essas coisas. Cenas como essas ainda podem acontecer contigo, ou achas que agora já estás um pouco mais... Como é que eles olham para ti hoje? O interessante agora que está a acontecer é que eles já não olham muito para mim. Eles olham mais para as coisas que eu disse. Eu já não sou importante, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu gravei 2 álbuns a falar sobre coisas que é preciso refletir sobre elas. Eu já não sou importante. A obra, aquilo que eu fiz, é aquilo que ficou. Houve um período em que, quando eu estava a introduzir isto, era muito importante a minha imagem, no sentido de o que ele faz, onde vai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando a obra sai, o artista já não é importante. O importante é a obra. Porque naquele período a ideia era impedir-me de fazer aquela obra. Mas a obra foi feita. E isso é que ficou. Então chegou um momento em que as pessoas ficaram a falar mais sobre o que eu digo do que sobre como eu sou. Porque as pessoas começaram a compreender que não, talvez ele o que está a dizer não é assim tão errado. Ok, tem o cabelo assim, tem não sei o quê, fuma, bebe, desce ou não sei o quê, mas o que ele está a dizer? Eu não sou a pessoa mais correta do mundo e tenho muitos defeitos, mas eu tenho ideias. Eu não quero que me aprovem como pessoa, eu só venho deixar as minhas ideias, porque ouvem a minha música, ninguém me vê, é o som. Então o que eu sou, deixo de ser, não é o mais importante. As pessoas associam muito a imagem àquilo que é dito, mas eu pergunto: todas as pessoas que vão à igreja e leem a Bíblia, acreditam na Bíblia, alguém já viu quem escreveu aquilo? Mas até hoje é seguido. Mas ninguém viu. Mas toda a gente anda com uma Bíblia debaixo do braço, com o Alcorão e com não sei o quê. Mas quem viu? Ninguém. Mas nós nos guiamos por aquilo. Então o mais importante é a ideia. E até certo ponto eu creio que as pessoas começaram a ver que, olha, ok, o Azagaia tem os defeitos dele, mas vamos lá tentar ouvir, porque afinal de contas aquilo que ele teve a dizer há uns anos atrás parece que faz sentido. E se o caminho é esse, eu creio que foi bem pensado, porque neste momento eu sinto que as pessoas prestam mais atenção no que eu digo, do que em mim, porque de verdade em mim não prestem atenção em mim. Eu sou uma pessoa muito normal, eu faço as minhas coisas, mas o mais importante é aquilo que eu falo, porque cada ser humano tem as suas fases na vida, passa pelos seus momentos, mas em tudo deixa um registro, e isso é o que é mais importante. E eu creio que é isso que tem que se perceber, porque se nós não pensarmos assim, o que vai acontecer? Vão dizer, pô, a coisa mais fácil para acabar com a imagem de alguém é ok, eu levo ele à televisão, invento uma coisa sobre ele, não sei o quê, e amanhã já ninguém quer ouvir o que ele disse, mas tu já paras para prestar atenção em tudo que ele escreveu, tudo que ele falou, não sei o quê, e tu vais colocar tudo aquilo a perder porque foi encontrado e não sei o quê, e dizem que fazem não sei o quê. E aqueles que lhe acusam de repente descobrem que até os próprios pais fazem pior, e tu já não acreditas naquilo que ele fala. Isso é o correto, mas é o que se faz, porque hoje nós temos televisão, nós temos internet. Essas são ferramentas para tornar alguém ou Deus ou diabo. Mas Deus, diabo, certo, errado, não é o fundamental. O fundamental é o que essa pessoa tem para deixar para nós. O vosso caso, Savimbi foi embora, mas eu pergunto,
o que Savimbi teve, o que ele deixou aqui, ele não ensinou nada. Não há nada que se aproveita mesmo, é tudo lixo. Tudo mesmo, tudo. Ele não é nada mesmo, é zero. Será? Se tu fores olhar para ele como aquilo que ele foi pintado, é. Mas se um dia tu parares para entender, tipo, ok, o homem foi assim, mas a obra dele o que foi? Vamos tentar estudar a obra. Porque eu não conheci nenhum dos que escreveu a Bíblia, mas eu acredito. Aqui até mata. Está escrito. Mas não viu quem escreveu. Mas Savimbi esteve vivo e vocês lembram-se dele como pessoa. Mas ninguém quer saber do que ele escreveu, do que ele falou e não sei o quê. Faz sentido. Então agora vão querer demonizar o Asagaia, porque o Asagaia é isto, porque o Asagaia é aquilo. Ok, façam como quiserem. Eu só vim aqui para dizer o que eu acho. O resto não é importante. Tenho os meus defeitos, eu sou um ser humano, não sou Deus, não sou nada. Só estou a dizer o que eu penso. Só. E há bocadinho tiveste a falar muito bem sobre a questão da união. E eu quero mudar um pouquinho a temática da conversa para perguntar-te qual é a tua opinião em relação ao posicionamento do apresentador Fred Josias em relação aos músicos angolanos. O Fred Josias ele está a cumprir uma agenda que eu acho que é justamente que nós devemos evitar. Dividir para reinar. É o que tem sido feito há muito tempo e até hoje. Se tu queres reinar entre duas pessoas, ou queres mandar em duas pessoas, divide elas. Tu vais saber que ele gosta, não sei o que, podes mandar. Então, o Fred Josias, aquilo que ele fez, infelizmente, é algo que pode provocar divisão. Eu acho que Moçambique e Angola não se deviam dividir. Não é? Se houver gente mais inteligente, pode usar aquilo que ele disse para a união. Porque pode se perguntar, ok, por que ele disse isso? O que está realmente a acontecer? Angola, Moçambique, qual é realmente o verdadeiro problema? Os angolanos são arrogantes. Mas são arrogantes por quê? Não interessa o que o Fred Josias disse. Isso não é o importante. O Fred Josias é um pássaro que veio e falou uma coisa para a gente conversar agora. Não é o que ele disse. Isso não interessa. O que interessa é o que... Ok, falou de por que ele disse isso. Por exemplo, disseram uma coisa interessante, que quando a guerra em Angola acaba, Angola vinha se ressentindo de uma guerra e naturalmente havia alguma diferença em termos de desenvolvimento em relação à região. Porque, por exemplo, a vossa guerra acaba num período, nós já tínhamos acabado há muito tempo. Talvez em algum momento os vossos líderes sentiram que estavam um pouco atrás e queriam alcançar a região. E há quem diga que não. É por isso que, de alguma forma, muitos angolanos foram forçados a sentir-se especiais em relação a toda a região. Mas aquilo era o quê? Era um Red Bull que estava-se a dar ao povo para ganhar força e trabalhar. Porque estamos atrasados, mas não tinha... Quer dizer, isso foi uma estratégia para se poder provocar a vontade do trabalho e do crescimento, do desenvolvimento, não sei o quê. Só que isso pode ter tido um efeito negativo, porque se calhar insuflou muito o ego dos angolanos, que começaram a olhar para o pessoal à volta da região como pessoal inferior. Mas ninguém entendeu por que aquilo foi feito. Mas hoje em dia, essa é uma hipótese de resposta. Isso pode muito bem te fazer tu te sentires arrogante com os outros. Porque eu posso, eu não sei o que, mas tu só estás a ser usado para trabalhares mais. Mas chega um momento, principalmente nos momentos de crise, em que nós começamos a perguntar, mas afinal de contas, por que eu sou inimigo dele mesmo? Porque é só aí quando tu notas. Quando estás lá em cima, no glamour, não notas isso, estás bem. Mas quando desces um pouco, é quando tu começas a perguntar porquê, qual é a diferença. Isso pode ser um aspecto. Então, sinceramente digo,
Será que há um angolano que nasce em Angola arrogante? Ele nasce assim? Não é possível. Algo foi-lhe ensinado, algo foi-lhe dito para que ele pensasse assim. Então, essa é uma hipótese de resposta. Mas isso só está a acontecer por quê? Porque o Fred Josias mandou aquela piada. Em vez de nós olharmos para a disputa que ele está a causar, nós podemos pegar naquilo e analisar. Qual é o problema, afinal de contas? Para poder se resolver. Sim, o que é que está a acontecer? Porque, por exemplo, eu tive a sorte de vir para Angola, a maior parte das pessoas que eu encontrei receberam-me bem, não tive problemas. Há pessoas que dizem que os angolanos são arrogantes, é difícil para mim confirmar, porque eu não vi isso. Mas foi a minha sorte. Mas talvez outros tiveram outra sorte, e eu não posso contrariar. Mas vamos lá entender, afinal de contas, o que é que está-se a passar fundamentalmente. Se ficarmos na cena do Fred Josias, não sei o quê, vamos entrar naquela de ficarmos separados só. Mas a ideia é nós nos unirmos. Eu sou moçambicano, vocês são angolanos, mas estamos aqui a conversar numa boa. E entrando agora na cena do rap, como é que tu vês o momento atual do rap em Moçambique? Bom, para mim, eu acho que no meu ver, tu tens muito a cena do pessoal que imita diretamente o hip hop americano. Né? Falta de identidade nesse caso. Yeah. Nós também já imitamos diretamente o hip hop americano. Só que agora que estamos a ver os outros, nós estamos a gostar. Yeah. E é tipo, porque eu digo assim, olha, nós já temos hip hop em Moçambique há 20 anos. Já é a altura de nós começarmos a criar pessoas para inspirar os jovens, os mais novos. Mas não, nós não estamos a fazer isso. E consequência disso, continuamos a nos inspirar com o hip hop que vem da América. Então, isso também existe em Moçambique. Mas também tens já um pessoal que está cada vez mais a ficar mais, vamos lá, mais consciente, mais forte. O pessoal também está a ficar mais crescido, né? O pessoal já está nos 30, não sei o quê, já também, estás a ver? Então, o que eu posso dizer que é bom é que não há guerras no hip hop em Moçambique. Não há uma guerra, algo que a gente diga que tipo, há uma abertura, não é? E é um pouco, aquilo, tens mainstream, tens underground, tens isso tudo, mas não há uma guerra, porque eu acho que é perigoso. Por exemplo, mesmo nos Estados Unidos da América, acho que não houve um momento mais perigoso lá do que quando foi Tupac e Biggie. Ali foi perigoso, né? Pá, nós, graças, não temos isso. E eu acho que nós temos que continuar. Eu não sei se vocês podem ver, desde que começamos essa entrevista, o meu foco ainda é o único. Eu sou pela mensagem, eu sou pela união, isso para mim é o mais importante. Então eu não sou a pessoa mais indicada para responder essa pergunta sobre grupos de rap. Eu já não estou aí, eu estou a ver outras coisas mais. E o pessoal da tua geração começou a fazer rap contigo, onde é que anda o Escudo, por exemplo? O Escudo ainda é rapper, ainda canta ou já deixou de cantar? O Escudo, ele é funcionário bancário, mas ele continua a rapar, só que não aparece. Na altura era complicado tu trabalhares para um banco e também seres artista, mas hoje em dia já é possível. Hoje em dia até no Parlamento já temos, acho que é pelo menos um Rasta no Parlamento, então as coisas já evoluíram muito. Então alguns artistas que fugiram da arte naquela altura porque tinham que trabalhar, agora já estão a sentir que podem voltar. E o Escudo é meu irmão e ele passou por aquele período, mas nós estamos a pensar em fazer alguma coisa nova agora. Ainda temos força, ele também, e quem sabe há de vir alguma coisa mesmo da Dinastia Band para o futuro. Estamos mesmo a pensar e o Escudo agora está mais disponível. Como é que tu olhas para a posição da Angola dentro do cenário hip hop? Para mim Angola, bom, eu não sei como é que vocês estão agora, mas por aquilo que eu sei da Angola tem um aspecto fundamental, que é a questão da ter uma máquina para trabalhar os artistas, que é uma coisa que em Moçambique existe, mas de uma forma mais deficitária. Tens alguns que conseguem fazer isso, mas não com a mesma dinâmica e profissionalismo que eu sinto que existe aqui.
Aqui cada artista quando já começa a fazer umas rimas, não sei o quê, já sabe que tem que ter um agente, tem que não sei o quê, tem que ir ali, não sei o quê. Em Moçambique isso ainda falta. Então eu acho que a Angola no hip hop poderia ajudar nesse aspecto, a ensinar como é que vocês trabalham os vossos artistas. Eu acho que a Angola podia entrar com isso. Seria algo novo, porque se disser que não, eu só vou entrar com MCs, MCs já é em todo lado, mas há uma coisa que diferencia, é essa capacidade que vocês têm de fazer o hip hop ficar grande, que isso ainda não existe em Moçambique. Eu gostava que vocês nos ensinassem. Mas quando estás a preparar o teu álbum, os teus trabalhos, tu fazes também pensando em Angola, por exemplo? Então, por exemplo, eu tive a ouvir uma entrevista do Valete, que ele disse que para sempre que ele lança uma cena nova e ele fica muito tempo sem cá vir, ele sente que alguma coisa na estratégia dele está a falhar, porque Angola é tipo o sítio que tu tens mesmo que indiscutivelmente passar para deixar a tua mensagem, ou vender o teu álbum, ou uma cena do gênero. Tu também tens esse feeling? Bom, eu confesso que não tinha muito esse feeling, mas esse feeling foi crescendo cada vez mais nos últimos tempos, porque até certo ponto eu nos últimos tempos andava à procura e continuo, e estou cada vez mais perto de descobrir-me. Então eu sempre tive muito virado para mim. Eu sou aquele tipo de pessoa que chegou e disse uma coisa e de repente ficou admirado porque toda a gente gostou. É tipo isso. Mas agora já estou a notar que, sinceramente, eu estou a notar que os angolanos gostam da Zagaia. Eu não tinha notado isso tão bem como eu noto hoje. E isso faz-me começar a pensar também como Valete. E é por isso que eu agora falo em Moçambique e Angola têm que se unir. E o hip hop pode ser a bandeira dessa união. E eu quero hastear essa bandeira. Então, é uma coisa nova, mas felizmente as músicas que eu lanço, os angolanos também gostam. É bom haver essa semelhança nas nossas realidades. Mas eu penso mais para o futuro. Começar a fazer uma música, a pensar em tudo mesmo, a pensar em lá, é como se eu estivesse, a pensar aqui e lá, né? É uma coisa que eu quero fazer mais. Por isso que eu disse que vocês têm que me ensinar, porque eu aqui não venho só fazer shows, eu venho aprender. Eu venho ver como é que vocês fazem as vossas coisas, porque eu admiro-vos bastante. Eu venho mesmo, aplaudem-me, não sei o quê, mas eu fico atento a tentar entender como vocês fazem as coisas, porque aquilo que se diz, morre-se a aprender, eu aprendo sempre. E eu quero levar essa experiência também para Moçambique. E há bocadinho tiveste a fazer menção de que agora olhas mais para Angola desta forma, mas há algum fato que te fez teres mais essa atenção, tipo, teres percebido que não, os angolanos estão mesmo comigo de alguma forma? Convivência. Fundamentalmente convivência. E aquilo de eu ter dito que tive a sorte de ter sido recebido por boas pessoas em Angola. Desde o princípio fez-me pensar em Angola de uma forma diferente da qual se fala em Moçambique até. Por causa da sorte que eu tive, das pessoas que me receberam. E então eu sempre gostei de Angola, porque eu sempre olhei como uma segunda casa. Na realidade, eu dou muita importância àquilo que aprendo, né? E eu aprendi de verdade que os angolanos são os nossos irmãos. Eu aprendi na escola isso, eu cresci a saber isso. Só nunca tinha visto nenhum angolano. Simplesmente eu encontrei-me com eles agora. Mas eu aprendi isso. E é o que eu sei. E agora estou a comprovar. Eu estou a ver que sim, é verdade. Talvez tarde ou cedo, mas eu estou a comprovar. E depois tiraste o Valeu, tiraste uns outros sons também. O que é que estás a preparar agora? Quais são os teus próximos lançamentos? Bom, eu estou a pensar em fazer já tenho uma música gravada, quero gravar outra. Eu quero fazer um pequeno single. Já há um pessoal que também... Eu também já estou com saudades de aparecer para o pessoal. Tipo, se for possível fazer um videoclipe para cada uma das músicas, umas 2 músicas, lançar em Moçambique. Eu não sei como vou lançar estas músicas, porque são de intervenção, mas talvez não sejam exatamente músicas de intervenção rápida. Então eu não sei se vou... Normalmente as músicas de intervenção rápida eu não vendo, eu ofereço, disponibilizo. Mas estas são diferentes. É um single
E talvez é aquilo que vai marcar o meu terceiro disco, que é uma coisa que agora em Angola eu estou a conversar com muito pessoal para tentar perceber, porque eu quero fazer um terceiro disco que seja um reflexo exatamente do meu percurso, né? Incluindo Angola, Moçambique e outros lugares pelo mundo em que eu já estive, porque eu felizmente já viajei por vários países na Europa, alguns países em África e conheci muita gente. Eu acho que tenho algo a dizer sobre isso que eu aprendi. O meu terceiro disco vai andar um pouco à volta disso. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é: o que é que tu não gostas no hip hop? Uma cena que existia há muito tempo e tu olhas e dizes, tipo, esse fama perdeu-se hoje em dia, tipo, Não entendi. O que se perdeu? Sim, o que é que se perdeu? Uma cena que tu antes sentias que existia e estava fixe, hoje, nos dias de hoje morreu, por exemplo? De modo geral. Exato. Para mim o que pode ser são festas de hip hop. Acho que isso diminuiu um bocado. O hip hop agora misturou-se com muitos estilos. E é uma cena que era nice há uns tempos atrás, é que tu poderias ir a uma festa e ouvir só hip hop. Ou pelo menos ter uma secção de hip hop nice, estás a ver? Eu acho que agora a cena do hip hop é que está-se a desvirtuar muito. Estás a ver? Está a misturar muita coisa, já está a entrar numa coisa que muita coisa, estás a ver? Mais pop, não sei o quê. Muita coisa, mas isso é pressão da indústria, dos gajos que têm o dinheiro, eles é que estão a fazer isso. Então eu sinto falta daquela cena de às vezes alguns gajos que não conseguiam dançar outra coisa porque só sabiam de hip hop, aquilo era bom, era nice. Eu acho que devíamos reforçar a cena da cultura. O hip hop está a perder cultura, de ser cultura hip hop. Naquela altura tinha as calças largas, aquilo já identificava. Hoje em dia um rapper pode ter calças finas, mas é rapper. Naquele tempo, se tu eras rapper, tinhas calças largas e aquilo já te identificava. Então esse aspecto perdeu-se na cultura. Então hoje em dia, para um gajo ser rapper, pode vestir de qualquer maneira. Naquele tempo não, havia uma regra. Se és hip hop tens que revestir desta maneira. Eu sinto que isso não devia ter desaparecido. A cultura, a forma de vestir, a forma de andar, a forma de falar é muito importante, porque se nós perdermos isso é tal e qual angolanos e moçambicanos a perderem a sua própria identidade. Eu acho que isso é uma coisa que está a acontecer um pouco no hip hop. Tínhamos que, no meu ver, para o meu tempo, eu acho que eu gostava daquilo. Agora eu não sei, o pessoal que já está a fazer trap, não sei o quê, talvez tenham outra cena, não sei. Eu perguntaria a eles se eles, ao fazerem o que fazem, sentem-se hip hop. Porque eu, quando faço o que eu faço, é hip hop, eu sinto. Agora eu gramava de perguntar àquele gajo que faz trap, não sei o quê, o gajo sente, tipo, eu sou hip hop. Se ele disser que eu nice. Agora se ele disser que não, bem, não é bem, eu então é isso que nós não queremos. Ok, faz trap, não sei o quê, mas o coração continuar a bater da mesma maneira. Eu sinto gajos assim, eu digo, esse gajo, ok, estás a fazer, mas eu vejo que esse gajo é verdadeiro. Então, talvez isso, se calhar esteja-se a perder um pouco. Mas tu como fazedor também és ouvinte, tu quando ouves, o que é que sentes? É hip hop ou não? Alguns. E tu cantarias um beat trap? Não, poderia cantar. Não faz mal, posso cantar, não sei o quê. Agora, fazer disso minha música, não sei. Mas eu posso fazer por uma questão de habilidade, por uma questão de fazer eles entenderem que isto não tem nada a ver com o quê. Eu, se tivesse nascido no vosso tempo, faria como vocês. Mas para mim é isso. Eu até por agora estava aí. É uma cena nice, é uma cena interessante. Eu ouvi há um nigga aqui, chama-se TRX, TRX, 3 da madrugada, 3 da manhã, tem uma música. TRX é um grupo. É um grupo. Tem o T-Rex e tem TRX, mas 3 da manhã é TRX. Eu curti. Eu estava a ouvir a cena dos gajos, né? Tipo, às vezes a gente não se dá tempo para ouvir, mas é bom ouvir. Eu ouvi a música, eu ouvi o conceito da cena, gostei do conceito.
tipo, pá, 3 da manhã, tudo que acontece às 3 da manhã, mas mais do que o conceito, é que o gajo estava a rapar, os gajos estavam a rapar, e é tipo, a cena que eu não gramo no hip hop é niggas preguiçosos, né? Eu não gramo de preguiça, eu gramo de gajos que rapam com vontade, tu sentes, não precisa ser rápido, mas tu sentes a vontade, e eu por acaso achei interessante, eu não os conheço, nunca os vi, mas eu disse, pá, lá. E há certos grupos que conseguem colocar hip hop no trap, mas há outros que não, deixam aquela cena mesmo ficar qualquer coisa que não tem nada a ver. Há gajos que conseguem colocar uma cena que nós que estamos a ver do boom bap, não sei o quê, sentimos identificados de alguma forma, existe isso. Qual é a visão que tu tens sobre o Duas Caras em Moçambique? O que é que ele significa para vocês enquanto hip hopers? Bom, Duas, ele para nós é um ícone do hip hop, é um dos gajos que começou com a cena toda, é um dos primeiros, é um pioneiro, é um mestre nosso, como eu vejo ele também, para mim é um gajo, é um pioneiro, para mim é do melhor que o hip hop moçambicano tem. E o MC Roger? Bom, MC Roger nunca foi um gajo do hip hop, para começar. Então nem tem como comparar a Duas Caras. Nem é por mal, o MC Roger é um brada meu, ele sabe, tipo, ele gosta do rap, não sei o quê, mas aquele hip hop como a gente sente na rua e da nossa forma, pá, eu nunca senti que ele realmente fosse. Mas isso não é mal também. Eu admiro muito a ele porque é uma pessoa muito persistente, luta muito por aquilo que ele acredita. E como pessoa, a mim sempre me pareceu ser excelente, uma excelente pessoa. Já conversamos inúmeras vezes, não tenho problemas nenhuns com ele. Qual é a tua opinião em relação ao beef dentro do hip hop? O beef? Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que o beef é saudável. Eu acho que os artistas têm que bifar. Já tiveste bife com algum rapper? Eu tenho bifes com o governo, normalmente. Eu bifo com o governo, muita gente não sabe. Eu quando escrevo, eu estou a fazer um bife. Mas eu estou a fazer um bife com o governo. Com os outros MCs não? Não, um bife MCs. Para quê? Eu bifo algo maior que eles. Mas por que tu achas que é saudável? Por quê? É saudável, mano. Tu tens que descarregar a tua raiva. Onde é que queres descarregar? Se tu não descarregares a tua raiva, vais ter problemas na tua vida. É muito saudável. O que é importante é haver regras, é como um casal. Tem que discutir, mas não é para andar a sapateiro e irem parar na televisão. Não, tem que haver regras para discutir. Então eu acho que no hip hop também é bom. O MC marcou, é como se fosse um duelo, é uma questão de honra. O MC marcou contra o MC, não sei o quê. Pá, e tem o público ali, os gajos são júri, os gajos começam. Até se diz, tipo, pá, não há insultos. Ninguém fala da mãe de ninguém, porque isso é a primeira coisa que todo gajo quer fazer quando quer insultar o outro. Não fala da mãe, não fala de, é tipo, pá, isso está fora. Estabelece regras, é o mesmo que dentro de casa. Não concordas com alguma coisa, fala, mas não fala em frente às crianças, fala no quarto. Então isso é importante. Então no hip hop é reconhecer que as pessoas também têm sentimentos, podem sentir que têm que exteriorizar, mas não é para pegarem armas e começarem a dar tiros, não sei o quê, não. Há um battle, há uma hora, marca essa cena, há um tempo, há um local, e não se fala de qualquer maneira, fala-se as coisas que tem que se falar. E eu gosto. Isso é bom, porque eu também faço o mesmo, só que eu não faço com MCs, eu faço com ideias, cenas, mano. Eu sou um gajo de beef mesmo, eu gramo fazer o beef. Minha música tem que ser para bater, mas com ideia, bater para conquistar algo, não é à toa. Isso não é mau, porque o hip hop é uma cena de combate. Como é que o hip hop surge? Música de intervenção social nos Estados Unidos da América por causa do problema no nível de vida dos negros. E vocês acham que eles não bifavam com o governo? Isso era fundamental. O hip hop era aquele bife. Nós estamos mal aqui, não sei o quê, não sei o quê. Depois outros gajos ficaram cansados de falar sobre isso, começaram a falar sobre festa, não sei o quê, mas
aquele hip hop original, e que o pessoal viu que, pô, isto é uma arma, mas é uma arma contra quê? É contra o sistema. É uma arma contra o sistema, então é um bife. Então o bife sempre existiu. Não foram os MCs que criaram o bife um contra o outro. O hip hop já é um bife contra o sistema. É um bife contra o sistema, só que com o andar do tempo a indústria vai metendo dinheiro, o pessoal começa a lutar um contra o outro. Já estamos mesmo no final da nossa entrevista, mas eu quero te perguntar, para te perguntar um bocadinho sobre o que é que tu não gostas atualmente na cena do hip hop, mas o que é que tu olhas para hoje, por exemplo, que é uma cena que não tínhamos antigamente e hoje faz muito bem de existir no hip hop? Mais compreensão, mais entendimento, mais aceitação. Na altura nós não... O hip hop era visto como... Em Moçambique era visto como música de marginais. Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo... Não é? Aqui também é música de marginais. É. E eu vejo que atualmente o hip hop já é visto como música feita por pessoas normais. E eu acho que isso foi um grande ganho. Desculpa. Nós terminamos então aqui a nossa entrevista, mas como combinamos aquela hora, não me sair sem deixar dizer aqui alguma coisa, especialmente para os nossos subscritores. Não é? Mas olha, depois estás a ver, é sobre aquilo que eu estava a falar, tipo... Para afinares a tua guitarra. Mas não só, é tipo, eu gosto de música. O hip hop é uma coisa que me levou a esse caminho, à música, e eu acho que... Achas muito importante, enquanto vais afinando, vais respondendo, achas muito importante os artistas, sobretudo hip-hoppers ou rappers, terem sempre a necessidade de tocar algum instrumento, conhecer, tocar? Qual é a importância que isto tem, do teu ponto de vista? E é bom para não te enganar, porque quando tu sabes alguma coisa sobre música, mais facilmente tu podes perceber o que tu queres. Para mim isso é importante, porque é aquilo que se diz, o hip hop sempre foi visto como cultura de rua, né? E dessa forma o pessoal não achava que era música, mas é música também. Então eu acho que quando tocamos com uma guitarra no hip hop, por exemplo, tens a Lauryn Hill, que ela mostra que pode fazer hip hop, que ela mostra que pode fazer hip hop, mas com guitarra. Então isso, porque olha, nós estamos a crescer, mano. Nós também vamos ser velhos. Não é uma coisa. Não vamos estar sempre a saltar e não sei o quê. Vai chegar um momento que já não vamos ter essa força. Na tua cadeirinha, então, mas nós vamos dizer que nós sempre gravamos de hip hop. E agora a pergunta é, se tu sempre significa que a gente não tem outra forma de fazer as coisas para mostrar que gostamos? Não faz sentido isso. Então eu acho que para estar assim. Tu não vês, não querem saber de ti, não querem saber de mim. Vampiros, os vampiros. Tu não vês, não querem saber de ti, irmão, não querem saber de mim. Vampiros.
pensas o quê? Que as armas vão garantir a paz? Quando as balas são disparadas já não voltam para trás. É o país que vai para trás enquanto os VIPs vão para frente. Pergunta-se nessa guerra estão os filhos do presidente, os filhos de um general, os filhos de um dirigente. Quem morre nessa guerra são os filhos dos sem patente, os filhos dos sem parente. Nos condomínios da cidade, filhos de antigos combatentes não são vistos em combate. Mas até quando os inocentes vão morrer pelos cobardes, sentados nos gabinetes a ordenarem mais ataques? Até quando tu e eu vamos deixar que os vampiros suguem o nosso sangue para alimentarem esse vírus? Essa sede de poder que só se mata com tiros. Mais 16 anos no sangue vai abrir rios. Até quando vamos pensar que vampiros recusam sangue? Esquecemos que esses bichos não vivem do próprio sangue. Tu não vês, não querem saber de ti, irmão, não querem saber de mim. Vampiros, os vampiros. Tu não vês, não querem saber de ti, irmão, não querem saber de mim. Vampiros, os vampiros. Estão convocados para greve todos os funcionários do Estado. Paralisem o comércio, mandem fechar os mercados, fechem todas as fronteiras, desativem as alfândegas, ferroportuários, desliguem essas máquinas, abandonem os escritórios, interrompam os campeonatos. Moçambicanos estão a morrer, longe dos relevados. Os camponeses estão em greve, fugiram das aldeias. Alunos estão em greve, fugiram das carteiras. Quanta gente vai fugir até paralisar o país? Toda a gente sabe que a guerra vai paralisar o país. Paremos o país agora, antes que morram mais civis. Esse é o aparelho do Estado, o que o governo diz. Mas o que custa maçaroca, dá-nos graus a perdiz. Até o caldo está com fome, tem razão quando exige um país para todos, de todos ou de ninguém. É tudo para todos ou nada para ninguém. Tu não vês, não querem saber de ti, irmão, não querem saber de mim. Vampiros, os vampiros. Tu não vês, não querem saber de ti, não querem saber de mim. Vampiros, os vampiros. Olha, os sanguessugas vão atacar de novo os filhos da que vivem do sangue do povo. Olha, os sanguessugas vão atacar de novo os filhos da que vivem do sangue do povo. Vampiros, os vampiros. Vampiros, os vampiros. Ai, Manu Azagaia 2 contra 1, dizem que isso é penalti, mas Terminamos então aqui esse programa. Acho que já não precisamos dizer nada, está tudo dito. Muito obrigado, Manu Azagaia, seja sempre muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite e fazermos então essa conversa. Foi mesmo muito dope, uma outra coisa boa. Eu que agradeço e povo no poder, né? É para aqui, é para aqui. Povo no poder, né? Povo no poder, eu nunca te disse, mas povo no poder significa povo com conhecimento. Povo no poder. Vamos juntos.